Oi, tudo bom? Como eu prometi, eu vou fazer uma série de vídeos com Revit. Justamente para quê? Para poder, para poder juntar todo mundo, né? Porque alguns de vocês já já são mais avançados no Revit, outras pessoas ainda nunca nem ouviram, né? E outras já ouviram falar, mas nunca precisaram entrar a fundo nele. Então o que eu vou fazer ao longo do tempo, né? Eu vou elaborar alguns vídeos, sempre pautado no que eu for ensinar, e aí qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer, qualquer tipo de lapso de memória que vocês tenham no meio da execução das tarefas, vocês podem voltar nesse vídeo e observar ele. Então, como esse é o primeiro, eu vou fazer uma introdução bem básica, ou seja, eu vou mostrar todas as funcionalidades do Revit. Como já pode ver aqui na tela, né? O meu Revit é o Revit 2020, ele é em português. E essa tela aqui é a tela inicial, ou seja, eu já iniciei ele, já estava lá no ícone, no meu desktop, cliquei nele, ele apareceu aqui. E onde está escrito modelos são os últimos projetos que eu acessei dentro aqui no meu computador. Então dá para ver ali Escola Integradora, que é uma escola um projeto que eu fiz de uma escola no interior do Ceará. Tem ali a casa de dois clientes meus. Tem outra casa ali no condomínio Alphaville. Tem vários projetos aqui que eu fiz no Revit. Alguns de instalação, outros de arquitetura, outros com renderização, outros sem renderização. Então esses aqui são os projetos básicos que estão aqui, né? Os últimos que eu acessei. E aqui embaixo, famílias. O que são as famílias? As famílias são, mal comparando entre o AutoCAD e o Revit, são os blocos do Revit. Mas, por exemplo, no AutoCAD, para quem já utilizou o AutoCAD, lá no AutoCAD, o bloco, se você quiser um bloco, por exemplo, de um fogão, e quiser colocar o fogão numa planta baixa, você olha o fogão, você tem que pegar o bloco do fogão de cima, o fogão de frente, o fogão de lado. Aqui no Revit não, quando você pega a família do fogão, ele já tem todas as vistas, porque ele vem em 3D, né? Inclusive, se eu colocar numa perspectiva isométrica, ele fica em 3D. E aí, quando eu quiser colocar, por exemplo, as instalações, eu posso também colocar a conexão com gás, a conexão com a energia elétrica. Então ele é muito mais avançado. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no Revit. Eu venho aqui na esquerda, eu tenho como abrir um outro projeto que não sejam esses, porque, como eu falei, esses daqui são os últimos que eu abri, existem vários outros dentro do meu computador. Criar um novo projeto, que é o que eu vou fazer agora, ou a mesma coisa para a família. Famílias, abrir uma família, criar uma nova família. Como eu quero mostrar as funcionalidades do Revit, eu vou criar aqui um novo arquivo. Novo. Como eu quero começar o arquivo do zero, ou seja, eu quero fazer parede, piso, porta, janela, eu quero um modelo de arquitetura e eu quero criar um projeto. E aí eu dou OK. E aguardo. Então ele entrou. O que eu tenho aqui? Eu tenho várias coisas, né? Mas principalmente, eu tenho essa área aqui, que é a área onde eu vou trabalhar. Por que é importante eu trabalhar aqui dentro? Porque essa simbologia aqui são as minhas vistas. Então, uma coisa que acontece bastante, às vezes eu vou dar sempre uma comparada com o AutoCAD. Porque muita gente que está trabalhando com Revit hoje em dia veio do AutoCAD. Então é mais fácil fazer essa analogia. Lá no AutoCAD, por exemplo, se eu quiser fazer uma fachada norte, uma fachada sul, uma vista superior, eu tenho que fazer esses desenhos. Porque eu trabalho com linhas. E colocar num paper space, colocar no layout, mandar imprimir. Aqui não. Aqui eu já tenho essas vistas que estão ali no meu navegador de projeto, ali na direita. E aí, quando eu termino de fazer o desenho, eu quero ver uma vista norte, uma vista sul, eu só clico ali e ele já apresenta para mim. Então é importante o desenho aqui no meio. Mas se o desenho que eu estiver fazendo for muito grande, eu consigo ampliar isso daqui
e continuo com o desenho aqui no meio. Essa é a importância disso. Então, vou começar por aqui. Primeira coisa, o nível. Ele está mostrando que eu estou no nível 1. O nível 1 não significa que eu estou no chão. Significa que eu estou no nível 1. O nível 1 pode ser o chão? Pode ser o chão. Porque justamente quando a gente for ver as vistas, né, laterais ali, eu vou mostrar que o nível 1 ele está no 0, né? Ele está ali quando você for observar o nível dele está em 0, que teoricamente para o nosso projeto ele é o chão. Mas eu poderia colocar o nível 1 com o nível mais 3, o nível mais 100, menos 5 em relação ao chão, né? Não o chão, mas em relação ao 0. Eu poderia colocar esse nível 1 em qualquer posição. Mas eu, projetando, eu sempre deixo o nível 1 no chão, porque é muito mais fácil você pensar nele como chão. Mas também, mais para frente, a gente vai ver que eu posso também mudar o nome. Eu poderia, em vez de estar escrito nível 1 ali, colocar chão, colocar térreo, colocar subsolo. Eu poderia escolher qualquer coisa, mas isso é mais para frente. Primeiro aqui eu estou mostrando só as funcionalidades do programa, né? Então aqui é o nível, é o nível 1, que eu vou desenhar aqui no meio. Observe que eu tenho elementos à esquerda, elementos à direita, elementos aqui em cima, elementos mais em cima e elementos aqui embaixo. Eu vou fazer no sentido anti-horário, né? E eu vou fazer isso aqui, ó, por aqui, tá? Eu vou começar por aqui. Essa parte aqui é a parte de propriedades. O que são as propriedades? As propriedades são as propriedades de todos os elementos que eu for desenhar aqui. Então, por exemplo, se eu colocar um piso, um chão, as propriedades desse chão que eu colocar aqui estarão aqui. Eu vou poder mudar todas essas propriedades. Observe que tem vários ícones aqui, né? Observem também que nessa introdução eu não vou entrar muito a fundo em cada um dos itens, senão vai ser uma introdução de 4 horas. Eu vou mais mostrar o que tem e ao longo das outras aulas e das outras gravações, né, baseadas nas aulas que eu estou dando para vocês, eu vou mostrar outras funcionalidades ali da propriedade, do navegador de projeto e de outros elementos aqui. Então aqui embaixo tem a escala, que está 1:100, a mesma que está aqui embaixo. Eu tenho visibilidade, eu posso mudar a visibilidade, o esquema de cores. Tem várias funções aqui que eu posso alterar, que eu não vou alterar agora. Mas só para observar. Nesse caso, como eu não tenho nenhum elemento, ele está mostrando as propriedades disso aqui, ó, do nível 1. Então, por exemplo, que está na escala 1:100, que está num certo padrão de cores, que tem uma certa orientação, que está na disciplina arquitetura, que eu poderia clicar aqui e mudar a disciplina. Eu vou começar, eu não comecei lá com o modelo de projeto de arquitetura, eu vou começar a arquitetura aqui. Mas no meio do caminho, dentro da arquitetura, eu poderia fazer um projeto estrutural. Eu posso fazer um sistema de ar-condicionado num sistema mecânico aqui, ou um sistema elétrico, um sistema hidráulico, ou até a coordenação do projeto inteiro. Eu poderia estar aqui, eu poderia ter essa visualização aqui. No momento, eu vou deixar só a arquitetura. Então, como não tem nada, a propriedade ela está mostrando a propriedade disto aqui. Ou seja, desta área aqui, das coisas que estão nessa área. Tá bom? Aqui embaixo, como eu já tinha mostrado, 1:100. Aqui é o nível de detalhes dos elementos que eu vou mostrar aqui. Eu sempre clico, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui e coloco o nível de detalhes alto, que isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer um projeto de tubulações, projeto de água, por exemplo, se você colocar no nível de detalhes baixo, aparecem só linhas. Se você colocar no nível de detalhe alto, aparece o tubo, o joelho, o T, a redução, aparece isso tudo. Se você deixar baixo, vai aparecer só simbologia. Então, como eu gosto de fazer o projeto, gosto de mostrar a tubulação, eu sempre coloco o nível alto. Aqui, esse cubo aqui, é o tipo de visualização que eu estou tendo aqui. Eu posso ter estrutura de arame,
que é como fosse várias linhas, né? Linha oculta, lembrando um pouquinho lá do AutoCAD, quando você coloca hide lines. Você tem um cubo, por exemplo, quando você dá o comando hide lines, as linhas de trás do cubo elas ficam invisíveis, aí você vê realmente um cubo perfeito, né? Sombreado, com cores, cor consistente, realista, ray tracing. Então tem várias funções. Aqui em relação ao sol, que eu sempre quando eu faço um projeto, depois eu coloco ele na posição certa, da onde ele está na realidade, né? Eu já referencio ele, e aí eu mostro o caminho do sol, como é que é a insolação em cima do projeto. Isso é importante, principalmente projeto sustentável, né? Sempre quando eu faço algum projeto de sustentável, eu faço isso para ver como é que está o sol em relação ao meu projeto. A sombra e o viewport e outros elementos aqui embaixo. Esconder elementos. Digamos que eu tenho um projeto aqui de uma casa, eu quero... eu não quero... Eu vou falar apagar, mas não é apagar de deletar. É apagar para não ver. Eu vou apagar o telhado para poder ver lá dentro. Então, eu utilizo... eu escondo o objeto e quando eu clico aqui nessa lâmpada aqui, ele mostra todos os elementos que estão escondidos na cor vermelha. Ele mostra os elementos que estão escondidos em vermelho. Eu clico no elemento e volto com ele. Aí eu volto até a casa com o telhado de novo. Então, ele funciona para isso. Tá bom? Aí, continuando aqui o caminho, né? Navegador de projeto. Aqui eu tenho todas as... É como se eu tivesse todas as plantas do meu projeto. Então eu tenho as plantas de piso, as plantas de forro, as elevações, que são as vistas, né? Eu ainda não tenho cortes, porque eu não fiz nenhum corte, mas vai aparecer aqui corte se eu colocar. Não tem 3D, renderização isométrica, não tem nada disso, e por isso que não aparece aqui. Não tem nenhuma prancha, por isso que também não aparece aqui. Então tudo que eu faço nele, prancha, corte, e eu posso acrescentar outros elementos aqui também, né? Eu posso desenhar, por exemplo, entrar aqui na plano de piso, ó, observe que eu já tenho nível 1, nível 2 e terreno. Nível 1 é esse que eu estou vendo. Se eu clicar aqui no nível 2, ó, eu vou para o nível 2. Tá aqui. Ainda não sei a altura do nível 2. Depois que eu coloco ali colocar ali na vista, eu vou mostrar qual é o nível 2. E eu tenho o terreno. Observa que os 3 aparecem aqui para mim. O terreno, numa planta de arquitetura, é como se fosse a implantação. Eu estou olhando o meu elemento que eu estou fazendo no terreno. Então eu estou olhando ele de cima. O nível não. O nível ele tem uma altura de corte. Então se eu colocar o meu desenho aqui no nível 1, ele, por exemplo, uma casa, se eu colocar minha altura de corte, coisa que eu vou mostrar mais para frente, a 1,5, vai aparecer a casa, mas cortada sem o telhado. Agora, se eu colocar a casa aqui na minha vista de terreno, vai mostrar o telhado, porque não tem corte. Estou olhando de cima. E o nível 2 depende da altura, né? Então eu vou, ó. Aí apareceu nas abas, eu não quero mais isso, só quero ter o nível 1 aqui. Fecho e fecho. Aí ficou só o nível 1, tá? Aí vou aproveitar que eu estou aqui, ó, planta de forro, são as plantas de forro, as elevações. Vamos ver as alturas, ó. Vou aqui no leste. Ó, as duas alturas que eu tenho aqui, ó. Nível 1, 0. E nível 2, 4.000. Pô, por que está 4.000? Né? Não deveria estar 4 de 4 metros? É porque eu ainda não mexi nas unidades do projeto. É uma das primeiras coisas que eu faço. Como eu só estou mostrando as funcionalidades, eu não estou fazendo nenhum desenho ainda, eu não mexi na unidade. Vou fazer isso agora, para mostrar como é que aquilo ali se altera. Então a primeira coisa que vocês vão fazer quando pegarem o Revit é mudar as unidades para ficar no nosso padrão. No Brasil, nós gostamos muito de trabalhar, desde a época do AutoCAD, né? 1 é igual a 1 metro, por exemplo. 2 é igual a 2 metros. Não 4.000, que aí está em milímetros, né? Então, eu vou fazer de um jeito que aquele 4 se transforme em 4.000 se transforme em 4, e também depois eu vou passar ele para 3. Por quê? Imagina que eu estivesse fazendo uma casa. Isso daqui é uma vista lateral, né? Leste, a minha vista leste. Lembra aqueles 4 setinhas que tinham ali? Então, eu cliquei aqui, eu fui para a vista de uma dessas setinhas, 4. Digamos que eu estou fazendo uma casa de um pavimento. Normalmente, quando a gente faz o projeto de arquitetura,
A casa de um pavimento tem um pé direito de 3 metros, mais ou menos. Então, se eu estou no nível 2 com 4, significa que eu estou... E quero dizer que daqui até aqui é a laje do piso e a laje da cobertura, eu estou com o pé direito de 4 metros, não estou com 3. Então eu vou alterar isso daqui para ele ficar a 3 metros, que é mais ou menos o padrão que a gente usa no Brasil. Mas primeiro, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esta unidade aqui para que ele possa voltar, para que ele possa investar 4.000, fica 4. Como é que eu faço isso? Aqui no teclado, não dá para ver, mas vou só dizer, né? Vocês vão clicar no U e no N. U de 1, N de Nair. Então, ó, U, N, só clicar. Diferente do que acontece no AutoCAD, que tem uma barrinha ali embaixo, que você clica nela, escreve o comando nela. Aqui é só escrever no teclado que ele é um atalho. O N de unidade, né? Então eu estou aqui, ó, abriu essa tela, e aí eu estou nas unidades comuns, né? E eu tenho várias outras unidades, ó. Estrutural, elétrica, tubulação, energia. Que se eu entrar aqui, ó, estrutural, ó, muda as outras unidades, ó, quilonewton, metro quadrado. Se eu vier aqui em tubulação, ó, outro tipo, ó, rugosidade, tamanho do tubo. Eu tenho aqui elétrica, ampere, volt, hertz, tem várias coisas aqui, VA, de volt-ampere, watts. Tem várias unidades aqui, eu poderia alterar todas elas, não vou alterar. Eu vou no comum primeiro. E aí o que eu vou fazer aqui? O que eu vou alterar aqui? Tá vendo que está em milímetros? Aqui, ó, 1, 2, 3, 5 milímetros. Né? Esse número aqui está só para constar que está a numeração. Então eu vou mudar isso daqui. Como é que eu faço? Ó, linear, clico aqui, ó, e aí ele abre essa tela. Formato, tá vendo? Aí aqui em milímetros eu passo para metros, que aqui no Brasil a gente utiliza metros, né, bastante. Então estou usando o padrão que geralmente nós realizamos nossos projetos. Né? No arredondamento, lembrando, você também pode ter o AutoCAD em inglês. Então, no AutoCAD em inglês, o atalho é o mesmo, o N, e aqui, em vez de estar escrito arredondamento, vai estar escrito rounding. Nesse caso, eu estou arredondamento, que é realmente arredondamento, e eu vou colocar aqui, ó, 2 casas decimais. Para quê? Depois da vírgula, né? E aí, símbolo nenhum, dou OK. Observe que já mudou, ó. Tá vendo? E aí eu vou alterar aqui também, ó, agrupamento de símbolo, dígito decimal. Por quê? O nosso padrão não é esse com vírgula aqui. O nosso padrão é esse aqui, ó, com ponto aqui, ó. Tá vendo? Em vez de vírgula, ponto. E vírgula aqui só depois, né? O número depois da vírgula. Então eu clico aqui, ó. E aí, o que eu faço? OK. E aí já mudou a unidade do programa, do projeto inteiro. Quando eu voltar aqui no leste, ó, já está em 4 metros. 0,00. Do jeito que eu coloquei lá, né? Do arredondamento. E aí eu tô com 4 metros. Pô, como é que eu faço agora para ir de 4 para 3 metros, né? Que foi o que eu falei anteriormente que eu faria. Ó, é difícil pra caramba. Dá uma olhada aqui, ó. Clico aqui, ó. Venho aqui, clico em 3, aqui no teclado, e dou Enter. Pronto. Agora já tô com 3 metros. Nível 1 a 0 e nível 2 a 3 metros. Fecho. E tá aqui. Tá bom? Mais pra frente, nos outros projetos, eu mostro como acrescentar mais níveis, como mudar o nome dos níveis, como colocar 3D, como colocar várias coisas aqui, colocar detalhe, várias coisas aqui. Tá bom? Então vamos aqui em cima. Vamos nessa aba aqui, ó, contando, né? Tô fazendo essa volta toda. Então, ó, arquitetura, né? Se eu estou em arquitetura, o que eu tenho em arquitetura? Eu tenho parede, porta, janela, componente, que são as famílias. Aqui eu coloco as famílias. Coluna, que são os pilares, né? Telhado, forro, piso, montante, guarda-corpo, rampa, escada. Tudo de arquitetura está aqui. E até aqui no final, uma coisa que eu vou mostrar bem mais para frente, que é o plano de referência, isso daqui me ajuda muito a fazer projeto, principalmente quando eu quero exatidão
nas dimensões, por exemplo, tubulação, quero que a tubulação passe exatamente ali naquela parede, então eu coloco ali uma linha de plano de referência com uma cota exata, e aí quando eu fizer o projeto o cano vai estar passando exatamente onde eu quero. Isso no projeto de instalações é importantíssimo, o cano, conduíte, tudo isso. Então, esse primeiro de arquitetura é justamente para você colocar todos os componentes de arquitetura. A gente não vai começar com o modelo de arquitetura, eu não tenho que fazer a edificação, então eu tenho que colocar parede, porta, janela. Mais para frente eu vou gravar um vídeo só sobre parede, para mostrar como é complexo. Não é difícil, é complexo. Por quê? O Revit ele é muito detalhista. Então, diferente do que a gente fazia no AutoCAD, que criar uma parede era colocar 2 linhas com offset, no Revit você tem que colocar o material, a textura, a cor, parâmetros físicos, parâmetros de temperatura, a dimensão exata do que tem dentro da parede, dos componentes dela, da espessura, da localização, isso tudo, da altura, disso tudo, para poder fazer a parede. Então, mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre parede para mostrar todos esses detalhes e todas as camadas que nós utilizamos para fazer uma parede. Então, todos os componentes aqui, por exemplo, se eu clicar parede, ó, olha o que aconteceu aqui na propriedade, tá vendo? Ó? Mudou. Por quê? Porque eu já estou aqui com uma parede básica, genérica, 200 milímetros. Claro, quando eu desenhar, ele vai estar com 20 centímetros. E tem todas as características, inclusive a altura de deslocamento, que é o pé direito, 8 metros. Ó. Tá tudo aqui. Não vou fazer para a gente não ultrapassar, né? E observe quando eu cliquei nela, apareceu também isso aqui, que a gente foi lá para o modificar. O modificar, e aqui o tipo de desenho, né? Ele vai desenhar como linha. O modificar é o que mais nos aproxima do AutoCAD, de novo, falando do AutoCAD, né? Em relação a tipo de desenho, por exemplo. Porque aqui eu tenho offset, eu tenho copiar, eu tenho rotacionar, eu tenho mover. Eu tenho alguns elementos que a gente utilizava, o fillet, né? O nome desse comando aqui não é fillet, mas ele eu estou dizendo porque ele é muito parecido, né? Ele faz a função igual. O array, não é array, mas faz a função. O trim, não é trim, mas faz a função, entenderam, né? E todos observem que tem sempre ali o SL, por exemplo. Eu poder dividir um elemento, eu clico SL, que são os atalhos. Os atalhos são iguais em português e inglês. Mas lembrem-se, sempre que isso daqui for utilizado, é para o elemento 3D. Então é diferente do que acontece no AutoCAD, porque no AutoCAD acontece com um elemento em 2D, que é eu estou fazendo uma planta baixa, só tem aquelas 2 linhas. Então quando eu faço um trim no AutoCAD, eu estou cortando uma coisa que eu estou vendo de cima. Quando eu faço aqui, com aquele SL, né, que é o dividir o elemento, ele está fazendo um elemento 3D. Então tem que se observar isso. E mais para frente eu vou mostrar como é que eu consigo colocar também 2 telas, né? Eu posso colocar à esquerda uma tela me mostrando o elemento, o que eu estou fazendo em planta baixa, e na outra tela, o que eu estou fazendo em 3D. Então isso ajuda muito quando você está fazendo uma coisa muito detalhada. Então observa que, ó, eu posso fazer várias coisas só com a parede. Então, vou voltar, né? E quando eu dou ESC, ele sai do comando, tá? Porta, mesma coisa. Só que porta, quando eu clico, ele já me dá a porta. Lembra a questão da família? Então, ele já tem a família da porta, mas eu posso editar também ela. Eu posso editar o tipo e mudar as características da porta. A espessura, a altura, a largura. Para quando eu colocar ela já está, né, na dimensão que eu quero. Mas isso daqui eu vou deixar para depois, que é um pouco mais complexo. Então eu tenho esses vários elementos só em arquitetura, né? Eu estou no primeiro item ainda, tá? Depois disso eu vou para estrutura. Estrutura, ó, eu tenho viga. Se eu clicar aqui na viga, ó, já aparece aqui uma viga em aço. Mas se eu clicar aqui, ó, pode aparecer... só tem essas daqui mesmo. Outra coisa, quando eu começo a baixar as famílias vão entrando nesses itens, tá? Se eu, por exemplo, for pegar uma viga, ele vai aparecer aqui. Se eu pegar uma família de uma treliça, ela vai aparecer aqui. Se eu pegar uma de sapato, ela vai aparecer aqui. Então ela vai se dividindo, né? Então, pilar, a mesma coisa. Então eu tenho viga, parede, coluna, piso, treliça, sapato isolada, sapato à parede, laje,
o vergalhão, dimensionamento do vergalhão, tudo isso daqui, ó, que é de estrutura. E como eu começo a trabalhar nisso? Quando eu termino a arquitetura. Se eu já terminei de fazer a minha edificação aqui mesmo eu venho para a estrutura e começo a colocar a estrutura, começo a colocar as vigas, os pilares, as fundações da construção que eu fiz. Por isso que ele está aqui. Tá bom? E os componentes, ó, posso baixar outros componentes. Aço, nessa versão, ele já vem, além de ter essa viga de aço, ele já vem com um item aqui como aço. Então eu já consigo colocar parafusos, conexões, eu consigo fazer a junta, tá vendo? Ó? O chanfro. Então eu consigo trabalhar com os meus perfis em aço. Obviamente, observe aqui que só tem um, né? Eu consigo baixar vários outros e já tem todas as características dele aqui. E eu baixo outras famílias e utilizo essas famílias. Como eu estou num projeto do zero aqui, não fiz nada, então não tem nada gravado. Mas eu tenho essas famílias gravadas no meu computador e também poderia baixar. Tá? Sistemas. O que são os sistemas? São as instalações. Então eu tenho ar-condicionado, eu tenho tubulação, eu tenho elétrica. Dentro da elétrica eu tenho a eletrocalha, os conduítes, os equipamentos. Tá vendo? Como eu cliquei ali, eu não baixei nada, não tem nada, então ele está dizendo que não tem nada. Então eu não conseguiria. Ó, os dispositivos, ó, material elétrico, comunicação, dados, alarme, segurança, telefone, iluminação, ou seja, tem várias coisas, né, que eu poderia colocar aqui. Então, recapitulando, começo na arquitetura, passo pela estrutura e chego na instalação. Com isso eu consigo fazer o projeto inteiro, né? Arquitetura, estrutura e instalação dele. Aqui eu tenho inserir elementos, por exemplo, poderia ser um vínculo de um outro arquivo do Revit, um vínculo de IFC, e IFC é quando você exporta o arquivo do Revit, porque diferente do que acontece no AutoCAD, quando eu tenho uma versão mais antiga, digamos, esse é o 2020, mas digamos que outra pessoa tem o 2019, se eu mandar para ele meu arquivo do Revit, para ele abrir em 2019, ele não vai conseguir abrir. Não tem a função aqui salvar como 2019, como acontece no AutoCAD. É muito mais complexo o Revit do que o AutoCAD. O AutoCAD é mais fácil fazer isso, porque no Revit é muito mais difícil. Então o que eu faço? O que você faz? Você exporta em FC, que é esse arquivo. E aí lá no Revit 2019 ele abre, né, o arquivo IFC e aí abre o arquivo do Revit. É claro que se uma versão for muito diferente da outra, acaba não indo alguns elementos, mas o todo acaba chegando. Vínculo de CAD, vários vínculos, né? Vínculo de topografia, importar CAD, isso daqui eu vou fazer numa próxima gravação, que é como eu pego um arquivo, tanto import CAD como import PDF, né? Um arquivo do AutoCAD, por exemplo, eu comecei a fazer um projeto no AutoCAD, só que eu não quero fazer mais ele no AutoCAD, quero fazer o BIM, né? Quero fazer com o Revit. Quero utilizar essa ferramenta. Então eu já tenho a planta baixa lá. O que eu faço? Eu, através desse import CAD, eu baixo essa planta baixa aqui e ela já vem com todas as dimensões. Já vem com a espessura certa, já vem até com a espessura de linha. Se você programou isso lá no AutoCAD, já vem com ela aqui também. Então vou mostrar como é que isso funciona. Importar imagem, várias coisas aqui de importação, né? Anotar são as cotas. Eu consigo fazer vários tipos de cota, né? Cotar o desenho, texto, e outras questões, níveis, símbolos. Consigo colocar aqui, por exemplo, aqui nessa legenda de cores, mostrar dentro da edificação, como está mostrando aí esse exemplo. É até bom ter parado aqui, porque essa seta mostra que o programa ele nos mostra vários... Se eu deixar a setinha em cima, o que ele acaba fazendo? Ele acaba me mostrando vários exemplos, né? E aí dentro desses exemplos ele me ensina algumas coisas, né? Então o que a gente consegue fazer aqui, né? Que a gente consegue mostrar aqui? Eu poderia mostrar por cores quais são as áreas de cada ambiente, quais são os ambientes. Isso é uma coisa que eu vou mostrar mais para frente, né? Então dá para fazer isso.
E também, ó, por exemplo, texto, como é que é o texto é TX, e ele vai, ele mostra dá uma ajuda, né? Analisar, parte estrutural, né? Mapas e terrenos, aqui eu consigo mexer no terreno, topografia, colaboração, vistas, 3D está aqui, o corte está aqui, o detalhe está aqui, gerenciar, fazer o gerenciamento do projeto, suplementos e Lumion. O que é o Lumion? Lumion é um programa que a gente usa muito na arquitetura para fazer renderização, que eu tenho esse plugin aqui, porque eu faço o projeto aqui e jogo para o Lumion, e aí eu trato ele lá com renderização. Ele é muito pesado, né? Ele precisa de um computador bem poderoso. Então eu faço o projeto aqui técnico, mando lá para o Lumion e faço a parte de renderização dele lá. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Como ficou um pouco extenso, né? Ainda tem muita coisa para fazer, eu vou parar por aqui, nesse item, e aí na próxima gravação eu mostro os itens aqui de cima e falo sobre a funcionalidade de outros aqui. Tá bom? Então valeu e até a próxima.